Oh meu Deus, Lazarev está parada, completamente imóvel, como se tivesse acabado de passar por uma explosão nuclear. Ela parece atônita, sem conseguir se mover ou reagir, olhando fixamente para o nada, como se tentasse entender o que acabou de acontecer ao seu redor. A Ucrânia destruiu a Rússia em vingança por Kiev. Noites de explosões, incêndios e pánico. Fábricas de aviões, refinarias de petróleo e sistemas de defesa aérea russos estão em chamas. Montes Netuno e Atacama atingiram com tanta força que os russos se esqueceram do resto. Já não é mais uma sensação. As forças armadas russas atacam seus próprios alvos novamente, causa após ataques legítimos da Ucrânia. O Kremlin está em pânico. As forças de defesa levaram a guerra ao interior da Rússia. Putin sofreu o ataque mais massivo de toda a guerra. Vou contar todos os detalhes em instantes. Olá, este é a Ucrânia Hoje. Sou Victoria Panchenko e os últimos acontecimentos. As forças de defesa da Ucrânia fizeram um verdadeiro show de fogos de artifício contra os alvos estratégicos do agressor russo. Lançadores de foguetes, artilharia, forças especiais, tropas costeiras de mísseis e drones de ataque com Bars e mísseis Neptune destruíram uma série de alvos-chave na Rússia. No vídeo, uma verdadeira balada apocalíptica na região de Krasnodar. Aí fora agora, por favor. No território de Krasnodar, o fogo foi tão intenso que até os funcionários locais começaram a entrar em pânico. Relataram que foi um dos ataques mais massivos de todos os tempos. O prefeito de Novorossiysk confirmou danos a vários prédios residenciais e casas particulares. E como de costume, o Ministério da Defesa russo inventou uma história sobre 249 drones abatidos. E o principal, a defesa aérea ucraniana voltou a agir com precisão, dos próprios. Porra, nossa, hein? Caramba! Cachorrinho muito fofinho e lindo. Alô? Cachorrinho, vai embora. Taganrog também foi tomado pelo fogo essa noite. O ataque ao gigante de reparos de aviões, o tanque em nome de Bariev e a fábrica de drones Atlantiero transformou a área em uma verdadeira frente de incêndio. Provavelmente, os russos perderam seu laboratório voador único com arma laser, o avião A-60. Eles tinham apenas 2 desses. Estamos aguardando confirmação oficial, mas a dimensão dos incêndios fala por si só. Nas imagens que estão sendo apresentadas, podemos observar detalhes visuais importantes que ajudam na compreensão do conteúdo mostrado, permitindo uma análise mais atenta de cada elemento presente. O incêndio dentro do hangar em Tadanod. Lá, segundo informações preliminares, estava um bombardeiro estratégico Tu-95MS, que passava por modernização. A Rússia destinou 270 milhões de dólares para a modernização de 6 dessas aeronaves. Uma delas foi perdida. Caramba, sério mesmo? Nossa, ele realmente diz isso. Não é só a aviação. Foram atingidos o terminal de petróleo Xcaris, as refinarias de Novorossiysk e Tuapse. Foram atingidos estandes de petróleo e uma plataforma de lançamento S-400. Na Refia está tudo estável. A defesa antiaérea está funcionando contra os russos e, como sempre, com alta precisão. Momento de pânico absoluto. Não há nenhuma. Os militares russos estão fugindo da própria defesa antiaérea. Eles provavelmente estavam agora na orla. Enfim,
Os militares. A Rússia está rapidamente mergulhando na escuridão e no frio. Cada ataque contra a Ucrânia agora retorna como um espelho e ainda mais doloroso. E se antes os ucranianos atacavam principalmente com drones, agora estão usando seus próprios mísseis de longo alcance Flamingo e Neptune. Os ataques americanos também estão funcionando como deuses. Os militares russos sentiram na pele o que é uma arma moderna. E essa tendência só está ganhando força. Drones ucranianos de longo alcance estão cortando o fornecimento de energia na região ocupada de Donbas. Os réus ucranianos, que atuam de forma determinada e persistente, impedem de maneira eficaz a venda de petróleo russo no importante porto marítimo de Novorossiysk, localizado na região do Mar Negro. O complexo militar industrial ucraniano está se desenvolvendo rapidamente e Kiev está aumentando sua capacidade de atacar em profundidade o território russo. É mesmo? É mesmo. Curinhaia. Onde é que a gente veio parar? Que atração é essa? É mesmo. Isso aqui é Belgorod. Então, resumindo, e aqui não tem luz em lugar nenhum de Belgorod. O único argumento em qualquer negociação ou acordo com o agressor é um exército ucraniano forte e a própria produção em larga escala de armas de longo alcance. Para conseguir colocar essa guerra em uma situação de impasse, para mudar o rumo, é preciso não só aprender a repelir os ataques do inimigo na linha de frente, mas também neutralizar a logística dele e sua aviação. Por isso foi necessário, e nem preciso dizer que é fundamental atacar as empresas do complexo militar industrial e o sistema energético da Rússia. Ataques contra alvos militares dos invasores em territórios ocupados, assim como nas regiões fronteiriças da Rússia, são usados principalmente drones de longo alcance e drones de ataque, Bars, Polyanitsia, Pekla, FP1, FP2 e Lyuti. Os volumes de produção de drones de ataque na Ucrânia são tais que a Rússia, incluindo Moscou, é visitada quase diariamente por centenas de drones. Cidades como Moscou e Leningrado, que são as mais protegidas pelo sistema de defesa antiaérea da Rússia, podem começar a ser atingidas todas as noites. O GARS pode alcançar esses lugares. Eu acredito que isso deve acontecer de forma sistemática. Além dos drones, a Ucrânia também estabeleceu a produção de seus próprios mísseis de cruzeiro. Estamos falando do longo Neptune, com alcance aumentado para até 1.000 quilômetros e uma ogiva de cerca de 260 quilos. E claro, do Flamingo, com alcance de até 3.000 quilômetros e uma ogiva de 1.000 quilos. Normalmente, a ogiva de um míssil moderno de cruzeiro pesa 450, no máximo 500 quilos. Como regra, quase todos os mísseis têm 450 quilos. O que significa ter uma ogiva de 1 tonelada? Quando atinge um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 desses mísseis podem paralisá-la completamente por pelo menos 1 ano. Ou seja, só uma cratera vai ter uns 20 metros de diâmetro. De tempos em tempos, armas dos aliados ocidentais da Ucrânia são usadas em ataques contra alvos militares. Mísseis britânico-franceses Storm Shadow, assim como os americanos Atakins, que recentemente foram usados pelas forças armadas da Ucrânia para atacar Voronezh. Gente, estão bombardeando a gente! Estão bombardeando a gente. Ultimamente, alvos da infraestrutura energética da Rússia têm sido cada vez mais visados pelas forças armadas da Ucrânia. Ao cortar a luz dos ucranianos, Putin condena os russos a apagões. Levando em conta as características climáticas da Federação Russa e as especificações tático-técnicas dos meios de ataque do lado ucraniano, a Federação Russa espera um inverno rigoroso, no sentido literal e figurado da palavra. E, em primeiro lugar, isso significa as termoelétricas e outras instalações de produção que sustentam a vida das grandes cidades russas. As forças de defesa atuam de forma precisa, não só na retaguarda, mas também na linha de frente. Os ocupantes fervem no caldeirão da guerra. -3 pelotões em um dia. Em Pokrovsk, os russos fracassaram novamente de forma retumbante. A cidade resistiu. No sul, o avanço dos ocupantes se desfez em pedaços, e na direção de Kupiansk, as forças armadas avançaram. Além disso, -1 helicóptero inimigo Mi-8. Parte da região ocupada de Donetsk mergulhou em completa escuridão.
Isso paralisou as tropas russas. Sobre o que está acontecendo na linha de frente e ao redor dela neste exato momento, a seguir. Nas últimas 24 horas, 3 pelotões foram eliminados e mais de um pelotão ficou ferido. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia contou detalhes dos combates em Pokrovsk. Assim, as forças de defesa destruíram exatamente 60 soldados de assalto russos que, na neblina, tentavam avançar para o centro da cidade e se consolidar ali. Outras 23 pessoas ficaram feridas. Como resultado, a tentativa de avanço dos ocupantes fracassou. Ao mesmo tempo, o inimigo ainda mantém as posições antigas, nas quais entrou alguns dias atrás. Segundo o comando das Forças Armadas da Ucrânia, agora estão sendo realizadas ações de busca e assalto, e toda a cidade continua de fato sendo uma zona cinzenta. O inimigo, que entrou pelos arredores do sul de Pokrovsk, já conseguiu criar ali uma certa cabeça de ponte. Essa cabeça de ponte já está sendo abastecida logisticamente. Consequentemente, a zona cinzenta é muito grande, provavelmente a maior parte da cidade hoje. Embora as linhas nas áreas ao norte da cidade, na parte norte de Pokrovsk, estejam sendo mantidas hoje, em particular pelos nossos paraquedistas. Outra direção que aparece regularmente nos relatórios militares é a de Kupiansk. Apesar do relatório de Gerasimov sobre o cerco de cerca de 5.000 militares ucranianos ali, nosso comando nega essa informação. Pelo contrário, relata sucessos e avanços das forças de defesa. Hoje ainda não foi possível expulsar o inimigo para fora do próprio Kupiansk, porém as ações de contra-ataque que as forças de defesa estão demonstrando hoje são movimentos progressivos, não são operações de contraofensiva bruscas, são exatamente ações de contra-ataque. No entanto, isso faz com que nossas forças de defesa consigam recuperar algumas posições táticas que haviam sido perdidas há alguns meses, justamente dentro da própria cidade de Kupiansk. Os russos também se intensificaram no sul do nosso país. Na direção de Zaporizhia, de onde o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia retirou reservas para Pokrovsk, durante algumas semanas chegaram notícias bastante preocupantes. No entanto, agora a situação conseguiu ser estabilizada. Aquela ofensiva ativa que eles declararam ter ocorrido há uma semana já não está mais acontecendo. Agora estamos realizando ataques e utilizando meios de fogo contra as reservas. É especialmente importante que agora começamos a destruir a ferrovia que abastece esses agrupamentos. A situação em Zaporizhia, segundo os analistas, continua complicada. O inimigo continua se concentrando e, através do leito do reservatório de Kakhovka, grupos de sabotagem penetram nas vilas controladas pela Ucrânia. No entanto, esses ataques fracassam repetidamente. Os russos novamente não conseguiram tomar Stepnogorsk ou sequer os prédios residenciais altos no sul do povoado. Apenas uma parte das casas está sob controle do inimigo. Uma pressão adicional sobre Stepnogorsk é criada pelas tentativas do inimigo de avançar pela estrada em direção a Grigorovka. Ao norte das casas de veraneio à beira-mar há uma grande área aberta, por isso os russos nem tentam se fixar ali e, correndo grande risco, avançam um pouco mais ao norte, onde há um prédio e pelo menos alguma linha de trincheiras. Mas ao avançar em campo aberto, o inimigo, graças à nossa artilharia, sofre perdas colossais ali. Por isso, os ocupantes já não recebem equipamentos e são enviados para ataque exclusivamente a pé. Pra floresta, pra floresta! Ao mesmo tempo, as forças de defesa conseguem agir não só na linha de frente, mas também nas profundezas da retaguarda russa. O último dia, em particular, foi marcado por um caso sem precedentes. As forças de operações especiais derrubaram um helicóptero militar russo Mi-8 com um drone de longo alcance, diretamente sobre o território da Rússia. Como destacado pelo Ministério, isso inaugura um novo marco na guerra, com possibilidades para as forças armadas da Ucrânia nunca vistas antes. A questão é que, antes, os ucranianos derrubavam helicópteros no ar usando drones FPV comuns, com alcance máximo de algumas dezenas de quilômetros e ogiva-se 1,5 kg. Neste caso, porém, vemos que não foi necessário colidir o drone diretamente com o helicóptero justamente por causa da ogiva poderosa. Mas por outro lado, isso acontece, como você pode ver, em uma altitude diferente, onde talvez os drones FPV comuns, novamente, não conseguiriam alcançar. E o que é muito importante, como dizem algumas fontes, embora ainda precise ser confirmado, isso acontece a uma distância muito grande. Ou seja, neste caso, estamos falando da região de Rostov, na área de Kutenikovo, e o que é Kutenikovo? Fica a 200 quilômetros da linha de contato.
As áreas ocupadas também foram atingidas. Parte da região de Donetsk mergulhou em um apagão total, o que paralisou parcialmente o comando das tropas russas. Entre mais de uma dezena de ataques bem-sucedidos, vale destacar as explosões em Dokuchaevsk. Os analistas ainda discutem se o clarão noturno foi resultado de um ataque a uma usina elétrica ou a um depósito de munições. Seja. Altifor. De qualquer forma, ambos são ataques, no fim das contas, da logística. Porque se uma subestação é destruída, o agrupamento perde energia elétrica. Se o ataque for contra o depósito de munições, o agrupamento perde projéteis. Isso é importante para o agrupamento que está avançando agora em Donetsk. Ou seja, isso pelo menos desacelera o potencial ofensivo deles. Ao mesmo tempo, os combatentes no local confirmam essa informação. Em particular, devido ao aumento dos ataques à logística russa em Donetsk, os grupos de assalto ficaram sem abastecimento constante de reservas e armamentos e perderam o ritmo do avanço em Pokrovsk. E o que vocês acham do trabalho das forças de defesa da Ucrânia nos territórios inimigos? Aguardamos seus comentários.